Fala Conselheiro, eu sou Daniel Pérez, administrador das redes sociais Fala Conselheiro. A gente demorou, mas está aqui de volta. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de me solidarizar com todos os conselheiros e ex-conselheiros tutelares do nosso país que têm passado por essa grande tribulação, que é essa pandemia, que tem afligido e atingido as nossas famílias, os nossos parentes, a nós mesmos, tantos companheiros que se foram, ex-conselheiros, conselheiros em mandato, vítimas dessa pandemia. Isso é muito triste. Muitos conselheiros que estão hoje, companheiros nossos e ex-companheiros que estão hoje hospitalizados, vítimas desse vírus mortal, que inicialmente foi negado, mas hoje nós vemos que é uma realidade. Nós vemos principalmente quando começa a se aproximar das nossas famílias, dos nossos amigos. Eu mesmo tenho muitos que perdi, e aqui na cidade, aqui no Rio de Janeiro, eu quero me solidarizar com vocês, porque eu sei que é um momento difícil, é o momento de um primeiro ano de mandato de vários conselheiros pelo país, e um primeiro ano de um segundo ou de um terceiro mandato de outros que nunca viram coisa parecida. E isso, obviamente, atribula a política pública municipal e aflige também diretamente os conselhos tutelares, que, como antigamente já eram usurpados, explorados e subalternalizados, tentando os fazer subordinados a algum chefe dentro do Poder Executivo, seja ele secretário, prefeito ou governador do Distrito Federal, não sei, mas isso se torna ainda mais veemente, porque aí ganha um apelo emocional, um apelo de que, ora, o Conselho não vai fazer nada no meio de uma pandemia como essa, ele vai ficar inerte. Não, o Conselho nunca está inerte quando ele está cumprindo as suas atribuições legais, porque o devido papel do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento, não zelar pelo direito, não pegar a criança no colo, mas zelar pelo cumprimento. E quando ele zela pelo cumprimento do direito, essas crianças são assistidas, seja num momento normal do dia a dia, seja em tempos normais, e os tempos nunca são normais, porque nos tempos mais normais nós vislumbramos as maiores atrocidades contra os direitos de crianças e adolescentes. Eu não estou tentando falar difícil aqui, só dar mais veemência à minha fala. E numa pandemia, o que acontece? Já é uma pandemia de saúde pública, se torna uma pandemia nas políticas públicas e se torna uma pandemia também a partir da ingerência dos órgãos públicos. Então os órgãos públicos e as instituições precisam ser ainda mais fortes, ainda mais veementes e ainda mais atreladas ao princípio da legalidade, ainda mais atrelada às suas funções e às suas atribuições legais, e não a funções estranhas, a usurpações de funções públicas de outrem, porque isso cria uma segunda pandemia no meio desta que nós já vivemos hoje. Então o Conselho Tutelar precisa continuar forte. Neste primeiro ano de muitos conselheiros tutelares, faltou formação continuada, capacitação, e aí dando agora motivos óbvios de não aglomeração e tudo isso, nós concordamos. Muitos tiraram do seu próprio bolso para fazerem capacitações e formações virtuais, continuadas ou não. O Poder Executivo, por sua vez, de muitas cidades, que mudou agora neste ano que passou, e já entrou um novo prefeito, um novo secretário de assistência, um novo secretário de saúde, e haja visto que em todo o Brasil não se cumpre uma indicação, uma orientação da Resolução 170 do Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, que é um marco orientador, mas que é muito importante que os conselhos fossem vinculados direto ao gabinete do prefeito. Então, muitos conselhos no Brasil são, e até muitos deles estão felizes em estar vinculados a uma secretaria de assistência, porque, volto a dizer, eu, como disse em vídeos anteriores, que nem toda secretaria encara o conselho como órgão subordinado seu, mas a maioria, infelizmente, sim. E aí é a hora desses novos conselheiros, aliado à experiência de conselheiros antigos, ou então de capacitações e formações, quais sejam a que nós pudemos dar no passado, a que temos no nosso canal do YouTube, não só nós, como o companheiro Luciano, Lauro, Reinaldo Balbino e outros companheiros que somam aí na formação, Luciano Bettiati, tantos canais aí de formação continuada que você precisa ter aquele princípio, né, de abster
do que é mal e reter tudo que é bom. Então isso é uma frase que eu não esqueço, um provérbio que eu não esqueço, um texto que eu não esqueço, né? E nós precisamos fazer isso. Ouvir os conteúdos. Nós temos um canal também, Saber Direito, que fala de direito de criança e adolescente no YouTube. Temos o nosso canal, Fala Conselheiro Consultoria, que você está acompanhando aqui agora, tanto no canal do YouTube quanto na página do Facebook. Você não pode perder isso de vista. Nós estamos numa sequência de gravar pelo menos 3 ou 4 vídeos de estratégias, de 2 em 2, que possam transformar o seu conselho em um conselho ideal, em um conselho, aquele conselho sonhado, que conselheiros que participaram de várias capacitações e conferências nacionais, desculpa aqui, acho que eu mexo no meu, mas assim, sabem que é o ideal. E eu pude experimentar ao longo de quase 9 anos que isso é possível. Eu disse isso no vídeo anterior, que é possível você ver um conselho ideal chegar a funcionar. E a gente não começa a subir uma escada, como eu disse no outro vídeo, do 5º, do 6º, do 7º degrau. Você começa de um primeiro, de um segundo, e as dicas que eu dei no vídeo anterior parecem muito simples, muito bobas, mas elas são dicas fundamentais para mudar, que foi o que nós tratamos no último vídeo, a aparência dos documentos do Conselho, da própria sede do Conselho, mostrando assim a sua autonomia, prevista no artigo 131 do Estatuto da Criança e Adolescente, que, salvo o melhor juízo, e eu não vi nenhuma contra-argumentação nesse sentido válida, que diga que ele é autônomo para aplicar medidas protetivas, nunca esses termos estiveram ligados, diz que ele é um órgão autônomo. Então a gente pega a descrição de órgão e da autonomia desse órgão. E um órgão público, ele é regido pelo direito administrativo. Então ele é autônomo para aplicar aquelas medidas previstas no artigo 101 e 129, dentre outras atribuições legais, mas ele é um órgão autônomo, então ele é um órgão administrativamente autônomo, vinculado à administração pública, nos termos específicos da lei, que vai dar subsídios para que ele funcione. E esses subsídios vêm de nível de formação, de nível de pessoal, de nível de lugar para funcionar, de legislação que diga o horário que funciona e que fecha, dos equipamentos que vão permear os ditos, né, não existentes, mas implementados desde o início do Estatuto, plantões ou sobreaviso, ou seja lá como vocês queiram chamar, e cada lei municipal denomina isso de uma maneira diferente, questões que são discricionárias, mas que estão aí diante de nós. Então, outras 2 dicas que eu trago aqui para vocês sobre como se tornar um conselho, para além do aspecto visual dos documentos, da própria sede, para garantir a autonomia do conselho tutelar e se chegar a ter um conselho tutelar forte, obviamente, aquilo que nós sempre falamos, o conhecimento da legislação que permeia o conselho tutelar. Eu repito isso há muitos vídeos, estou sendo redundante, talvez, prolixo, talvez, mas é uma verdade. Quem não pensa é pensado por outros. Estava assistindo, ouvindo essa frase ontem no vídeo de um querido amigo meu, antigo até reverendo pastor Paulo Sérgio, em alguns vídeos que ele tem postado, é uma frase de um pensador, de um filósofo, mas é um fato. Quem não pensa é pensado por outros. Quem não estuda é estudado por outros. Quem não se capacita, ele é dominado por outros que estão capacitados. Então você precisa ter o Estatuto da Criança e Adolescente como seu norte, conhecer artigos, como nós já publicamos na página do Facebook da Fala Conselheiro Consultoria, como artigo 95, 90, que estão ligados, 93, o artigo 18, que traz uma atribuição para o Conselho, o artigo 136, que eu já ouvi no meio de um fórum, uma conselheira de 2 mandatos perguntar: que negócio de 136 é esse que vocês estão falando, né? Então a gente ficou absurdidado, não sei se isso é um neologismo, mas eu estou falando aqui. Então isso é fundamental, conhecer esses artigos principais. Esses sim, não tem como você não tentar nem decorá-los. Você não vai decorar o estatuto, mas esses você precisa ter na cabeça, ou pelo menos saber como procurar, ter afinidade com o estatuto, pelo menos saber abri-lo e aonde está abrindo. O estatuto é um livro, como nós, é um microsistema legislativo. Ele, para além de uma lei, uma simples lei, ele é um microsistema legislativo
dividido em 3 partes: os direitos de toda criança e adolescente, como eles se implementam, a forma e os equipamentos que garantem esses direitos quando eles são ameaçados ou violados, e, para além disso, quando isso tudo falha e nós partimos para um sistema que judicializa a questão, onde o adolescente, em razão da sua conduta ou por diversos meios, possa ter, inclusive que tem um aparato lá já no início do estatuto, no segundo artigo, no parágrafo único do segundo artigo, que diz que esta lei se aplica nos casos, os descritos dessa lei, a adolescentes, pessoas de 18 a 21 anos. Então a gente está na terceira parte do assunto. Estamos falando de adolescentes que cometeram atos infracionais, isso a gente tratou no outro vídeo, não estou tratando aqui agora, de atos infracionais com 17 anos ali, e a medida socioeducativa é de 3, então ele pode cumprir essa medida até, não é de 3, ela pode chegar a 3, mas podendo chegar a 3, ele cumprirá até os seus 21 anos de idade. Então a gente tem o estatuto dividido em 3 partes, né? E a gente precisa conhecer isso, precisa ter o mínimo de conhecimento. Nesse canal nós temos diversos vídeos falando sobre isso, e eu lhe peço que você assista aqueles que interessem a você. Uma outra dica importante para tornar o seu conselho um conselho ideal, porque um conselheiro pode sim fazer a diferença no meio do seu colegiado, se ele estiver munido de conhecimento. Estatuto primeiro, depois vem a lei municipal, aquilo que regulamentou a lei federal. Vamos por ordem: lei federal, lei municipal. Então nós precisamos conhecer essa lei para identificar os seus pontos errados, fracos, faltantes, omissos, para que nós possamos propor até uma atualização a partir do conhecimento que temos do estatuto e da formação que recebemos, e possamos fazer com que o nosso colegiado, vendo o nosso conhecimento, respeite isso. Porque aquele que, como eu disse no início, não pensa, é pensado por outros. Então, quando você tem um pensamento crítico óbvio e pode prová-lo, você vai ter como convencer de maneira pacífica, de maneira veemente, firme, mas pacífica, os seus companheiros, porque está na lei. Existe um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente que diz, me falha a memória agora se é o 138, salvo engano, eu acho que é o 138, não, 137, perdão, 137 do ECA, que diz que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária por quem tenha legítimo interesse. Vamos parar por aí. Por quem tenha legítimo interesse. Quem tem legítimo interesse? Bom, primeiramente, quem sofreu a decisão, né? Sofreu não, sofreu fica uma questão pejorativa. Quem foi alvo daquela decisão do Conselho Tutelar? A família, uma pessoa específica, um pai ou responsável, ele tem legítimo interesse. O Ministério Público tem legítimo interesse, né? Fazer com que a decisão daquele colegiado possa cair porque está errado, está ilegal, viola os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Mas uma outra pessoa, Ministério Público, Defensoria, o conselheiro tutelar, que no artigo 135 do ECA diz que é uma ação pública relevante, né, o membro do Conselho Tutelar, ali singulariza o membro do Conselho Tutelar. Ele também é uma parte legítima interessada quando o seu colegiado inteiro toma uma decisão ilegal ou fica inerte a uma situação, inerte não, né? Mas como toma uma decisão ilegal que está, na verdade, não protegendo a criança, ele está violando. Ele pode recorrer à autoridade judiciária como parte legítima como membro do Conselho Tutelar, amparado nesses artigos que eu falei, para fazer com que a autoridade judiciária reconsidere. Bom, nós estamos já em 14 minutos desse vídeo, nós precisamos encerrá-lo daqui para frente, até 15 minutos no máximo. Eu espero a sua paciência aí, com os nossos despedidas finais, mas é isso, você precisa conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, tem muitos vídeos por aí, muita formação. Mesmo em meio à pandemia, você pode alçar esses meios gratuitos, e nós vamos estar propondo aqui também capacitações online para vocês específicas, podem ser elas individuais, em grupo. Nós vamos estar aqui anunciando aqui futuramente para vocês num momento bem próximo. Conhecer a legislação municipal para propor a sua mudança, alteração, inclusão de artigos omissos. Estude a resolução do CONANDA para pegar marcos orientadores, não como uma lei
ditatória, mas para pegar os marcos orientadores para que orientem vocês. E também, já estamos completando aí 15 minutos, o regimento interno do Conselho. Todo órgão público autônomo tem de ter um regimento interno, tem de ter algo que o rege internamente, a sua organização, como faz isso, como faz aquilo, como se propõe aquilo, como se propõe aquilo outro, numa reunião de colegiado, ou seja lá, algo que o valha. Vocês precisam conhecer o regimento interno e também poder fazer proposições para a sua mudança, alteração, atualização, com base na lei federal, depois da atualização da lei municipal e o regimento interno. Isso são mais, seriam duas, mas acabaram que foram uma dica subdividida em 3 para que torne o seu conselho tutelar menor. Foi assim que eu vi as coisas acontecerem depois de 8 anos, quase 9 anos, no conselho tutelar em que eu fiz parte. Nós nos tornamos um conselho de fato modelo e respeitado em todo o município pelos 3 poderes. Valeu, gente, obrigado pela sua companhia e durante esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube Fala Conselheiro Consultoria e na nossa página do Facebook. Clique lá, curta a nossa página, esteja conosco, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por tudo aí, solidariedade a todos vocês que estão passando por essa pandemia e mesmo assim estão aguerridos em zelar pelo cumprimento dos direitos de criança e adolescente. Valeu, gente, obrigado.